E aí, jovens curiosos, se já gastamos tempo com coisas inúteis ou vídeos aleatórios no YouTube, por que não passar uns minutos no Senhor Curiosity e ainda aprender algo? 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em 10 minutos. Mas não são quaisquer fatos, esses aqui vão te deixar totalmente impactado. Por isso e mais, confira. 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. Quem nunca desejou conhecer Paris? Essa cidade tem uma atração muito famosa, conhecida como Torre Eiffel. Você sabia que dizem que Hitler evitava subir ao topo dela por exigir muito esforço? Aparentemente, como os franceses haviam cortado os cabos dos elevadores, o líder nazista não quis subir os 1.600 degraus, então decidiu não ir. Ao falar de fobia, certamente você conhece o famoso escritor de terror e mistério Stephen King. Pois bem, embora seja irônico que ele tenha alguma fobia, dizem que King sofre de triskaidekafobia, ou seja, um medo irracional do número 13, por isso ele sempre procura evitar que uma página termine no número 13. Que curioso, Stephen! É provável que você já conheça a história do Titanic e seu naufrágio, mas o que nem todo mundo sabe é que esse enorme navio estava preparado para levar pelo menos 64 botes salva-vidas, mas só levava 20, o que complicou ainda mais as coisas. Você sabia que os coletes usados pela tripulação eram assim? Você sabia que existe uma plataforma chamada Binomo, onde você pode ganhar uma renda extra investindo no movimento de alguns ativos? Sim, você pode fazer isso com computador, celular e internet. Ao acessar o site ou app, crie sua conta e receba $1.000 grátis na conta demo, ao se cadastrar pelo link da descrição. Depois, escolha o ativo para negociar. Depois, de acordo com a análise que você fizer da tendência da curva, pode investir apostando que vai cair ou subir, em um período de tempo que você mesmo escolhe. Como a curva subiu bastante, vamos investir $50 apostando na queda. Agora é só aguardar enquanto a curva se move e pronto, já foi. Como podem ver, acertamos e nossa conta real já tem mais dinheiro, ganhamos mais de $90. O Binomo foi criado para gerar renda extra além do seu trabalho, mas é preciso investir com cautela. Seria bom que, se você se interessar, aprendesse mais sobre o mundo do trading, então corre lá para o Binomo, time! Já teve uma experiência ruim em um bom restaurante? Provavelmente deixou uma reclamação. Essa prática é tão antiga que há registros de reclamação de cerca de 3.000 anos atrás. Neste caso, esculpida em uma rocha, a pessoa reclama sobre uma entrega errada no tipo de cobre. Com certeza, você já viu o famoso filme do Homem-Aranha, onde o personagem é picado por uma aranha radioativa e adquire poderes. No entanto, no filme, o inseto que aparece é conhecido como uma aranha esteatoda, e não uma viúva negra, como pode ser visto nos quadrinhos. Curiosamente, as duas são semelhantes, e ao pintá-la de vermelho e azul, os produtores pensaram que ninguém notaria. Falando em países, você sabia que existe uma região onde se estima que caiu o meteorito mais pesado do mundo? No país da Namíbia, localizado na África, caiu o que conhecemos como meteorito Hova. Estima-se que ele impactou a Terra há cerca de 80.000 anos, chegando a pesar cerca de 60 toneladas. Hoje em dia, corra pela sua vida, time. Mesmo que você não seja muito velho e talvez nunca tenha jogado Super Mario no Nintendo ou em alguns consoles antigos, é impossível que você não o reconheça. Talvez tentando revelar o verdadeiro rosto de Mario ao mundo, o artista José Indiva fez um trabalho espetacular que impressiona a todos. É curioso notar a qualidade e o detalhe da modelagem 3D que impressiona ao imaginarmos esse personagem como humano. Você sabia que um gato foi nomeado pelo Guinness como o mais comprido do mundo? O nome dele é Omar, da raça Maine Coon, vive com sua dona na Austrália, pesa exatamente 14 quilos e mede 120 centímetros de comprimento. Interessante é que seus donos disseram que no primeiro aniversário ele já pesava cerca de 9 quilos. O psicólogo Laszlo Polgar fez um experimento social com as filhas para mostrar que qualquer criança pode ser um prodígio se receber estímulo desde cedo em áreas específicas. Para isso, ele treinou as filhas no xadrez desde os 4 anos, tornando-as 3 prodígios. Judith, a mais velha, é considerada a melhor da história. Quem nunca tomou café alguma vez? Bom, atualmente o café é o segundo líquido mais consumido do mundo, sendo os Estados Unidos o principal consumidor. E você sabia que seu nome vem do árabe Kabat al-Bun, que significa vinho do grão? Além disso, estima-se que diariamente são consumidas entre 1,6 e 2 bilhões de xícaras por dia no mundo.
Vamos ver se você sabia disso, amigo. Se alguma vez você se sentiu pequeno, pois não está sozinho, já que a NASA calcula que existem aproximadamente entre 200 bilhões e 2 trilhões de galáxias em todo o universo, ou seja, mais ou menos 15 mil para cada pessoa na Terra. Um dado que acaba gerando outra curiosidade, como o fato de existirem mais estrelas do que grãos de areia em nosso planeta. Na China, existia um costume exclusivo da classe alta, que consistia em meninas de 4 a 5 anos enfaixarem os pés e usarem sapatos de tamanhos muito pequenos, chegando a dobrar e deformar seus pés. Inclusive, embora isso tenha sido proibido algum tempo depois, muitas mulheres chinesas continuam praticando isso com suas filhas, e era algo conhecido como pés de lótus. O Chile costuma ser o país mais afetado quando falamos de terremotos. Na verdade, o terremoto mais importante da história aconteceu lá em 1960, com uma magnitude de 9,5 na escala Richter, um terremoto tão poderoso que provocou um tsunami que conseguiu atravessar todo o Oceano Pacífico, causando ondas que chegaram até mesmo ao Japão, às Filipinas e ao Havaí. Durante o século XX, a história enfrentou várias crises econômicas, como a da República de Weimar, atual Alemanha. O dinheiro desvalorizava tão rápido que pessoas brincavam com as notas ou as usavam para forrar paredes, pois quase não tinham valor. Segundo pesquisa recente, pode chegar um momento em que não existam mais recordes esportivos a serem quebrados. Na verdade, estima-se que até o ano de 2027 os recordes mundiais só poderão ser melhorados em cerca de 0,05%, já que o ser humano não pode saltar, correr ou nadar mais rápido do que já faz atualmente. Sem dúvida, muitas obras de arte são consideradas geniais, enquanto outras parecem um pouco estranhas. Por exemplo, em 2019, Maurício Cateletan inaugurou uma obra que consistia em uma banana colada na parede. Sim. Ela foi chamada de O Comediante e avaliada em até $150 mil na época. Além disso, o mesmo autor também chegou a apresentar um vaso sanitário de ouro de 18 quilates, avaliado em aproximadamente $18 milhões. Por que tão estranho, Maurício? Mesmo que você acredite ou não em determinada religião, temos que aceitar que a maioria dos monumentos, seja qual for a religião que sigam, são impressionantes. Neste caso, se formos para a gelada Islândia, podemos encontrar esta igreja monumental, conhecida como Igreja de Hallgrímur. É interessante que, embora pareça uma catedral, é apenas uma igreja, e com seus 75 metros de altura, é o edifício mais alto de toda a Islândia. Chadwick Boseman, ator de Pantera Negra, teve a chance de estudar na renomada Universidade de Oxford na adolescência. Apesar de não poder pagar, ele recebeu uma bolsa de um benfeitor misterioso algum tempo depois. Em uma ocasião, ele descobriu que se tratava do ator Denzel Washington, a quem pôde agradecer pessoalmente na estreia de Pantera Negra. Uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas atualmente é, sem dúvida, o notebook ou laptop, sendo os MacBook os mais conhecidos no mercado. Sabia que elas são à prova de balas? Um brasileiro comprovou isso ao se defender de um assalto usando seu computador. Curiosamente, mesmo ligada, ela funcionava normalmente. O famoso logo azul do Facebook é amplamente reconhecido. Mas você sabe o motivo dessa cor? Mark Zuckerberg escolheu a cor azul ao criar, pois é daltônico e enxerga melhor essa cor. Obrigado, Mark. Não é novidade que idiomas como o chinês ou o inglês sejam os mais falados em todo o mundo. No entanto, existe uma língua chamada Taojiro, que é considerada uma das menos faladas do mundo. Esse idioma surgiu em uma tribo do Peru e hoje só um homem o fala fluentemente. A maioria dos gatos pode ser um pouco estranha, e todos nós já vimos algum fazendo uma careta, algo esquisito. Pois bem, eles fazem isso porque estão sentindo o cheiro de sabores. Ao que parece, como eles têm esse sentido muito mais desenvolvido, fazem algo tão curioso quanto as roupas, que hoje em dia consideramos moda. É fruto de um longo processo histórico, e um elemento que causou polêmica na sua época foi a crinolina, que fazia com que os vestidos das mulheres parecessem mais volumosos. Mas além de ser incômoda, também acabou causando acidentes fatais entre quem a usava. Por exemplo, uma causa comum acontecia quando alguma faísca atingia o vestido, fazendo com que ele começasse a pegar fogo. A tecnologia avança rapidamente e talvez isso te surpreenda. Há um computador criado em 2015 que funciona só com gotas de água. E isso substitui os bits de informação e, apesar de ser um pouco lento, executa as tarefas de um computador comum.
Se você já quis viver na antiguidade, provavelmente vai reconsiderar após pensar em certos aspectos. Por exemplo, é sabido que no ano 1500 a.C., quando não existiam grandes laboratórios como agora, os medicamentos eram feitos à base de excrementos de muitos animais, inclusive de seres humanos. Sem dúvidas, uma das empresas globais mais reconhecidas em produtos para o lar é a companhia IKEA. Você sabia que ela foi a primeira marca a exibir um comercial com um casal do mesmo sexo em 1994? Na publicidade, mostrava-se um casal de homens com uma história de fundo, felizes e comprometidos, algo inovador para a época. Um grande e reconhecido filósofo foi, sem dúvidas, Descartes. O interessante é que sua filha faleceu quando tinha apenas 5 anos de idade, o que levou esse homem a uma depressão. E então, diante da impossibilidade de trazê-la de volta, Descartes criou uma avançada boneca autômata, resultando no que hoje seria para nós uma boneca, com um mecanismo semelhante ao de um relógio. Grande invenção, Descartes. No livro dos recordes Guinness, podemos encontrar diversos recordes, desde os mais normais até alguns realmente absurdos. Você sabia que George Christen já conquistou 23 recordes, incluindo o de maior distância percorrida, segurando uma mesa com os dentes? Sem dúvidas, um dos animais mais incríveis do mundo marinho é o golfinho. Com certeza você já viu um saltando, mas sabia o quão alto eles podem pular? Estima-se que eles podem saltar até 4 metros de altura, o que lhes permite encher os pulmões de oxigênio. Além disso, isso também ajuda a localizar outros membros do grupo com mais facilidade. Obrigado por isso.